E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por que não é tão falada a renda fixa? Porque a maioria do conteúdo que se fala sobre finanças no YouTube é mais de ações, cripto. Renda fixa não é muita gente que fala. Ninguém fala. Por que não é tão falado? Eu acho que é porque as pessoas têm essa fantasia de que a única forma de você ficar rico é investindo em ações ou em cripto. E aí, assim, renda fixa, você imagina assim, tá bom, a Selic tá 10, eu vou render 10. Então, eu compro um título a 10, espero até vencimento, e é isso. Só que isso é uma parte da renda fixa. Tem a outra parte que sofre marcação a mercado, que gera 30% ao ano, como eu falei para você agora, que um título de 10 anos no Brasil em 2016 a 2019 rendeu 30% ao ano. E como é que se descobre essas oportunidades? Olhando a economia. Por exemplo, quem olhou 2016, a inflação lá em cima, e depois acompanhou, que entrou um governo, falou em reformas, fez as reformas, controlou a inflação, reduziu a dívida. Você olha isso e você fala assim, cara, esse juro vai desabar. Aí você entra. Aí ele começa a cair, você começa 30%, 30%, 30%. E aí você vende, vai para casa e vai investir em outra coisa. A renda fixa, ela necessariamente eu tenho que esperar esse prazo? Não, você pode vender antes. Os títulos do governo você pode vender a qualquer momento. Se você comprou ele hoje e quer vender ele amanhã, desde que amanhã seja um dia útil, você pode vender. Mas aí eu vou ter prejuízo? Não necessariamente. Se você investiu, por exemplo, num pós-fixado, num Tesouro Selic, o Tesouro Selic ele funciona igual a poupança. A única diferença é que ele rende sempre 10% a mais que a poupança. Uhum. Então, funciona da mesma forma. Você sempre vai render a Selic, né? Todo dia você vai render a Selic equivalente a um dia. O que é a Selic? Eu escuto muito falar sobre Selic, eu não entendo o que é isso. A taxa Selic é a taxa básica da economia. Então, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne, os diretores do Banco Central se reúnem numa reunião, que é chamada reunião do Copom, e esses caras decidem qual vai ser a taxa Selic meta. Essa taxa vai servir para remunerar os títulos atrelados à Selic, que é o Tesouro Selic, e as transações entre o Banco Central e os bancos. Então, é a taxa que liquida essas operações. E você tem uma outra taxa que é praticamente igual à taxa Selic, que é o CDI. E o CDI é a taxa que os bancos negociam entre si, que também é referenciada na taxa Selic. Então, vamos supor que o Banco Central decidiu hoje que a taxa Selic meta vai ser 10%. Então, o Tesouro Selic passa a te remunerar. Essa é a taxa Selic meta. Aí tem a taxa Selic efetiva, que é a que de fato rola. A meta, enfim, é 10. A efetiva é 10,90. Então, é sempre 10 bases abaixo. E o CDI é 10,89. Então, é um base abaixo da Selic efetiva. Então, a taxa Selic meta, ela serve para ancorar todos os contratos de juros de toda a economia. Se o Banco Central decide subir a Selic de 10% para 11%, imediatamente os bancos que vão emprestar dinheiro para você no seu imóvel passam a te financiar, ao invés de eles te financiarem por 20%, eles começam a te financiar por 21%. Eles repassam o aumento da Selic para as taxas de empréstimo. Uhum. Então, isso é muito importante, porque um aumento da Selic, por exemplo, porque a inflação está muito alta, faz com que as taxas de empréstimos de pessoal, imobiliário, enfim, subam também. E, de repente, elas já não cabem mais no seu bolso, porque você conseguia, com o seu salário, pagar uma taxa equivalente a 10% ao ano. Mas 11%, 12% já não cabe no seu salário, vai comprometer muito. Então, você para de consumir. Você para de pegar dinheiro emprestado, porque aquilo não cabe mais no seu orçamento. Aí, todo mundo faz isso, né? Porque está subindo para todo mundo.
Aí a demanda cai, as pessoas param de consumir, você desaquece a economia e começa a controlar a inflação. Mas o que aconteceria se eles não aumentassem A inflação ia comer Selic? solta. A inflação ia disparar. Lembra que há muito... Bom, você não vai lembrar porque você é jovem, mas você já ouviu falar de hiperinflação? Nas épocas que o Brasil tinha inflação mensal de 40%? É isso, alguém deixou rolar. Alguém falou, não vamos controlar a inflação, vamos manter o juro baixo e deixar rolar. E quando eu escuto na televisão falar de Selic, eu sempre sinto uma coisa ruim. Parece que é uma coisa horrível que está acontecendo. Não é horrível, eles estão travando para que não dê uma merda adiante. Claro, com certeza. O regime de metas de inflação foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Porque foi a única coisa que controlou a inflação. Na época... tinha inflação de 40% ao mês, como é que eles tentavam controlar essa inflação? Eles proibiam as pessoas de aumentar os preços. Eles congelavam os preços. O que acontecia? O produtor queria comprar essa mesa, ele comprava do gringo a R$30. Ele queria vender para você, só que o governo falava que ele só podia vender por 20. O que ele fazia? Não vendia. Falava, o quê? Eu não vou vender por 20, eu vou tomar um prejuízo. Eu vou parar de produzir mesa, eu vou parar de importar mesa e vender para as pessoas. A empresa quebrava. Isso aconteceu na Argentina recentemente, não? Que eles congelaram o preço lá e não funcionou? Sim, isso acontece frequentemente na Argentina e aconteceu muito no Brasil também. Eu lembro que eu fiz um documentário numa empresa que eu trabalhava sobre o Brasil e tal. Eu lembro que eu peguei umas imagens do pessoal no mercado mudando o preço no dia, assim. O preço mudava de manhã, era um, e de tarde era outro. Exatamente. Né? Tinha os fiscais do Sarney, né? O Sarney falava assim, eu quero que todo mundo vá no supermercado e mostre se algum produto foi reprecificado e tal. E aí, o que aconteceu? Os supermercados pararam de oferecer produto. Assim, antes o preço mudava durante o dia e aí ele congelou, então. Foi esse o lance, né? Porque estava tudo descontrolado. Completamente descontrolado. As pessoas até falam, né? De onde surgiu essa história? Porque os gringos vêm para o Brasil e falam assim, nossa, o brasileiro faz mercado uma vez por mês, né? Todo mês ele vai lá e faz as compras do mês. Isso é um hábito de quem passou pela hiperinflação, porque a pessoa chegava, recebia o salário e já corria para o supermercado para fazer as compras, porque sabia que no final daquele mês os preços iam estar mais caros. Então essa coisa de eu vou toda semana. Então. Por quê? Porque você sabe que você vai chegar no supermercado, os preços vão estar iguais, né? Se você achasse que na semana seguinte eles iam estar maiores, o que você ia fazer? Sim. Né? Você ia comprar tudo agora.